Várias vezes há necessidade de, dentro de uma tabela muito grande, procurar alguns itens específicos. Por exemplo, se eu quisesse aqui exibir apenas os computadores com modelos ASUS ou HP, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a tabela inteira até aqui e vou aplicar um filtro a ela. Aqui em página inicial, aqui classificar e filtrar, eu vou marcar a opção filtro. Colocou alguns drop-downs aqui em cima. Por exemplo, se eu vir aqui em marca e desmarcar aqui, selecionar tudo e clicar só em Apple e der OK, observe que todos os outros itens da tabela desapareceram, ficando apenas os modelos Apple. Posso marcar Apple e Acer, ou Apple e Asus, por exemplo, exibindo apenas os que têm esse modelo. Todos os outros ficaram ocultos. Se você vir cá e marcar selecionar tudo, todos eles retornam. O mesmo vale para o modelo, processador e etc. Memória, por exemplo. Memória, eu quero só memória, vou desmarcar aqui. Vou marcar 1, só memória de 1 GB. Só ficou os que têm memória de 1 GB. Só quero memória de 2 GB. Só ficaram os modelos que têm 2 GB. Marcar todos. Eu posso pegar, por exemplo, e fazer combinações. Eu quero memória de, vou desmarcar aqui, deixar a memória de 2 GB com webcam. Só ficou os que são 2 GB e com webcam. Ainda posso vir aqui e marcar VGA, os modelos da NVIDIA. Só tem um modelo, que é de 2 GB, que tem webcam e que tem modelo VGA da NVIDIA. Marco aqui todos, então voltou todos da NVIDIA aqui dos modelos VGA, só que não alterou aqui. Como é que eu sei qual que eu estou mexendo? Nesses funis aqui tem um drop-down, um triângulo. Então esse eu estou mexendo, nesse não, nesse não, nesse não, nesse não. Só na webcam e em memória. Desmarcar aqui e marcar os que tem Bluetooth. Então só ficou os modelos acima de 2 GB de RAM, os com 2 GB de RAM, os que tem webcam e os que tem Bluetooth. Aí eu posso fazer uma pesquisa baseado nesses itens. Então aqui eu quero todos. Aqui. Esse aqui eu também vou querer todos. E aqui observe que também está. Eu também vou marcar todos. Por exemplo, eu quero os que tenha preços abaixo de R$ 1.500. Eu só quero que fique na tabela os valores abaixo de R$ 1.500. Bom, o preço está aqui. Vou vir em preço, só que não vou marcar nenhuma dessas opções. Aqui eu posso escolher filtros de número. Igual a, é diferente de, é maior do que. No caso eu quero os que sejam mais baratos do que R$ 1.500. Menor do que R$ 1.500. Observe que só ficou os valores abaixo de 1.500. Menor do que 1.000. Só ficaram os modelos abaixo de 1.000. Chega um cliente na sua loja querendo comprar um notebook com menos de R$ 1.000. Você não precisa olhar todos os itens da tabela, que tinha 257. Você olha só exatamente os que estão abaixo de R$ 1.500. Ou a pessoa quer acima de R$ 2.000. É maior do que R$ 2.500. Observe que só ficou valores acima de R$ 2.500. Caso você queira que todos retornem, marca a opção tudo e OK. Volta aos 257 itens. Se sua tabela é maior, não faria diferença.
Se você quiser que esses itens aqui de cima parem de aparecer, nem precisa estar com a tabela selecionada toda, só vir em filtro, aqui classificar e filtrar e tirar a opção filtro. Eles desaparecem. Quando nós rolamos a barra de rolagem, o título está na linha 1. Se eu rolar a barra de rolagem, obviamente, como a linha 1 é a primeira, ela vai sumir lá para cima. Nós podemos deixar ela fixa aqui em cima. Aqui em exibição, tem aqui o item congelar painéis. Temos três opções. Aqui congelar a linha superior. Eu rolo a barra de rolagem. Observe que a linha 1 não some. Eu sempre vou saber qual coluna é exatamente essa daqui, mesmo estando na última linha. A linha 1 sempre vai ficar fixa lá em cima. Se eu clicar em congelar painéis, eu posso clicar aqui em descongelar painéis. Ou eu também posso congelar a primeira coluna, só que aí eu vou ter que trabalhar com a barra de rolagem na horizontal. Observa que a coluna A, que é a coluna código, sempre vai ficar fixa ali. Se eu vir descongelar painéis, isso também vai parar de acontecer. A coluna código agora não fica fixa. Ou eu posso escolher um lugar exato que eu quero que ele congele. Por exemplo, eu vou clicar aqui na célula, nessa célula aqui, C4. Se eu clicar nessa primeira opção, eu escolhi o lugar que eu queria congelar. Observe que a linha 1, 2 e 3, elas não se movem com a barra de rolagem. Caso você tivesse um título e um subtítulo aqui, por exemplo, você queria que o título e o subtítulo não se movimentassem. E como eu cliquei aqui, então nem essas duas colunas que estavam antes de onde eu cliquei também vão ficar fixas. Porque eu tinha clicado aqui. Tudo que estava antes e tudo que estava acima vai ficar congelado. Exibição, congelar painéis, descongelar painéis. Outro item interessante também que devemos saber é quanto a essa coluna aqui. Vou deletar esses valores. O usuário ele só pode digitar valores entre 1 e 257, que é os valores que nós temos na nossa tabela. Por exemplo, se ele digitar 258, o produto não existe. E a fórmula vai pegar o último item da tabela. O que nós vamos fazer? Nós vamos informar que ele só pode digitar de 1 até 257. Clicando aqui em dados, nós temos aqui a opção validação de dados. Vou clicar aqui, validação de dados, abrindo essa janela. Aqui eu vou permitir que o usuário digite qualquer valor, números inteiros, números decimais. Eu só vou permitir que ele digite números inteiros, porque não tem o produto 1,5. Se você colocasse decimal, ele pode digitar números com vírgula. Lista, data, hora, só vai permitir o que você colocar aqui. Eu vou colocar número inteiro. O valor que ele vai digitar está entre, não está entre, é igual a, é diferente de. No caso, o valor que ele vai digitar tem que estar entre 1 e 257. Ele só pode digitar valores que estão entre 1 e 257. Aqui eu vou colocar uma mensagem de entrada. Mensagens. Somente números entre 1 e 257. Posso até copiar isso aqui. Aqui o alerta de erro. No título eu vou colocar erro. Somente números entre 1 e 157. Aqui no estilo, se eu colocar parar, se ele colocar 258, ele não vai conseguir prosseguir. Porque para aviso, ele vai avisar
porém ele vai conseguir digitar. Vou colocar parar, vou dar OK. Quando eu clico na célula, aparece mensagem, somente números inteiros entre 1 e 157. Se eu digitar 1, normal. Se eu digitar 258, vem a mensagem de erro, somente números entre 1 e 257. Repetir, ele é obrigado a colocar um número que esteja entre esse meio. Como eu não coloquei nada nesses itens aqui abaixo, então aqui ele vai poder colocar 300, porque eu não coloquei o erro aqui. Então eu seleciono esse intervalo e faria a mesma coisa. Validação de dados. Está falando que eu já fiz em algumas. Então ele vai pegar a mesma e vai aplicar as outras. Ok? Ó. Então qualquer célula dessa que eu clicar, a validação já está valendo. Porque aquela hora eu só tinha feito na primeira. Agora eu estou fazendo em todas elas. Se eu colocar aqui 300, deu erro. Cancela. Nessas células aqui, existe essa fórmula gigante aqui em cima. Se algum usuário vir aqui sem querer e deletar esse valor, não tinha nada, mas tinha aquela fórmula aqui em cima. Se você digitar aqui um número, por exemplo 5, aqui não está procurando mais a marca. Ou seja, ele deletou sem querer, não tinha nada mesmo, só que ele não viu o que estava escrito aqui em cima. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos bloquear tudo isso aqui e só deixar que ele digite os códigos aqui. Como que vamos fazer isso? Primeiro eu vou ter que selecionar aqui um intervalo. Vamos ver até onde isso vai. Vai até a 17. Então vou selecionar esse intervalo aqui. Aqui em página inicial. Aqui em número. Aqui em proteção. Eu vou desmarcar aqui o bloqueadas. Significa que quando eu proteger a planilha, só essas células aqui é que não serão bloqueadas. Vou selecionar até aqui a 17. Vou colocar aqui todas as bordas. Só para o cara saber até onde ele pode digitar. Agora, quando eu proteger a planilha, aqui em revisão, proteger planilha, eu vou colocar aqui, selecionar células bloqueadas e selecionar células desbloqueadas. Eu não vou permitir que ele selecione as células bloqueadas, que é essas células que estão do lado de fora, mas vou permitir que ele selecione as células desbloqueadas, que são essas células aqui. Ele vai poder selecionar elas. Vou colocar uma senha, no meu caso 1, 2, 3, pode ser número, letra, qualquer coisa. Senha novamente, 1, 2, 3. O único lugar que ele pode clicar é aqui dentro. Ó, ele não consegue clicar fora. Nem se ele quiser, ele pode deletar a fórmula que nós fizemos. Ele só pode digitar valores que estão aqui dentro. Como é que ele pode deletar, fazer o que ele quiser? O que ele não pode fazer é clicar fora. Então ele pode vir aqui e digitar os valores. Opa, erro. Somente números entre 1 e 257. Cancelar. Ou seja, você está protegendo a sua planilha contra um usuário que talvez não saiba mexer bem no Excel. É um item de segurança. Tomara que tenham gostado dessa aula. Até a próxima e tchau.